Nessa semana eu trabalhei domingo, velho, e só de pensar nisso eu lembro do McDonald's, quando eu trabalhava 3 domingos por mês, só que lá, tipo, fazia parte da carga horária, né, não era hora extra esses domingos. E aqui foi hora extra porque o projeto tá demandando um pouco mais de esforço, inclusive foi o terceiro domingo que eu já trabalhei, né, consecutivo aqui na empresa. E aí os próximos vídeos eu vou estar relatando um pouco mais sobre isso também. E por incrível que pareça, eu gostei de ter trabalhado nesse domingo específico, mas antes da gente chegar lá nessa parte, fica aí com um resumo dessa semana. Na segunda-feira eu comecei a fazer um serviço para poder retornar alguns dados que a gente estava precisando e eu demorei mais tempo do que eu esperava nisso aqui. E aí depois eu fiz um deploy para poder testar isso aqui no ambiente de dev e eu acabei tomando um erro de lint, cara. E eu fiquei com muita raiva nessa hora aqui porque, tipo, o erro do lint era para ter resolvido na hora que eu salvasse o código, né? E provavelmente na configuração do projeto que eu criei, eu esqueci de estar colocando essas coisas aí. E nessa semana eu tô responsável pelos deploys no ambiente de dev aqui nesse projeto. Isso que na semana passada, nesse vídeo aqui, eu fui fazer um deploy no ambiente de dev, eu quebrei o ambiente, né? Mas essa semana vai dar tudo certo. E o negócio, tipo, a gente fez um sorteio, né? Colocou os 3 júniors assim, tá nesse projeto, a gente fez um sorteio pra ver quem ia ficar responsável pelo deploy nessa semana. E adivinha o nome de quem caiu, velho? Caiu logo o meu nome, e 2 vezes seguido ainda, velho. Então eu vou ficar responsável nessa semana e depois os outros colegas vão ficar, né, também, para que a gente comece a pegar mais um pouco dessa responsabilidade, da experiência em estar trabalhando com esse ambiente separado, de estar vendo os logs e tal. Então acho que vai ser uma parada bem massa. Aí depois que eu resolvi ali o problema do lint, eu acabei tomando um outro erro, só que agora de uma API externa que eu tinha conectado. E é uma doideira, velho, porque na minha máquina funcionou. E nem é meme, velho. De fato, localmente nos testes aqui tinha funcionado tudo de boa, mas aí quando eu subi no ambiente ali deployado, não funcionou. E eu pedi ajuda ao Sênio, só que ele estava muito ocupado e disse que me ajudaria amanhã. Só que aí eu continuei tentando resolver isso aqui e eu consegui, cara, identificar o problema. E aí eu fui, consertei isso aqui e fiz outro deploy e de fato eu tinha conseguido resolver o problema. E de quebra ainda também consegui resolver um outro problema, que era a questão dos dados mocados ali. Inclusive esse problema também tinha pedido ajuda pro Sênio, então os dois eu consegui resolver e aí é menos 2 problemas pro coitado eu ter que estar dando atenção a isso também, né? E aí depois disso, cara, chega, me deu um alívio e agora eu só precisava ali organizar as PRs e colocar isso aí para revisão. E como eu ainda estava descansado, eu resolvi pegar um card para poder quebrar as subtarefas. E foi um belo de um desafio, né? Mas eu consegui quebrar ali em partes, onde eu vou conseguir ir desenvolvendo. E amanhã eu vou confirmar isso com a galera certinho para ver se eu consegui quebrar as tarefas ali da forma correta, né? Eu parei de trampar hoje, era 8h20, velho, mas eu também comecei tarde, né? Hoje eu comecei por volta das 10 horas, então foi mais ou menos 1 hora e pouco ali só de hora extra. E hoje eu tô de volta no escritório depois de 6 dias sem aparecer aqui. Isso foi porque eu falei no vídeo passado, né, que a gente trabalhou de casa essa semana para poder adiantar algumas coisas do projeto. E eu já cheguei na empresa e precisei dar um suporte ali para um dev que queria fazer um botão em um contexto bem parecido com o que eu fiz algumas semanas atrás. E também um outro colega tava com um erro ali no conflito das dependências. E aí, como eu passei por isso ali na semana passada, fui tentar ajudar ele ali a resolver isso também. E só depois disso que eu fui começar a trabalhar nas minhas coisas, só que eu não consegui nem avançar muito porque eu tava cheio de impedimentos, cara. Eu tive que fazer algumas reuniões para poder alinhar algumas coisas em relação à minha PPI ali, os meus requisitos que eu tinha que desenvolver. Isso tomou boa parte ali do meu dia. E basicamente todo mundo hoje passou a maior parte do dia resolvendo alguns problemas. E hoje foi um dia, tipo, daqueles assim, cara, que parece que nada avança, mas nem foi só pra mim, né? Pra todo mundo tava com problema hoje. Meio que todo mundo terminou o dia ali meio com a sensação de que não tinha feito nada, entendeu? Que tava só desgastado ali de tanto problema que foi aparecendo ao longo do dia. E só lembrando que o meu treinamento de hábitos está disponível e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E hoje os devs desse projeto vão trabalhar de casa, né? Embora eu curta estar no ambiente ali do escritório e tal, mas eu nunca vou reclamar e nem achar ruim quando alguém mandar eu trabalhar de casa, né? Então eu comecei ali hoje resolvendo o meu card, que eu tava com dificuldade ontem, só que ainda tava algumas coisas muito confusas. E mesmo assim eu fui tentando ali desenvolver para ver se no meio ali do código que eu tivesse indo desenvolvendo as coisas iriam clarear melhor. E acabou que eu tive que levar isso aqui para dele. E até o PO ele ficou com dúvida de algumas coisas e ele ficou de ir buscar respostas e me trazer depois, né? E enquanto isso eu fiquei por gerar uma base de dados no nosso ambiente de dev, que tinha uma galera que iria testar o ambiente e tal e precisava desses dados ali. E é bom que eu tô aprendendo a usar o HANA, né, que seria o banco de dados que a gente utiliza por aqui. Depois disso eu tive uma call com o Sênio e ele me ensinou algumas coisas ali sobre o deploy, né? E eu até sugeri a ele da gente criar uma pipeline para poder rodar em cima da nossa branch da dev, entendeu? Quando alguém der um push para meio que tipo assim, o cara tá trampando na branch dele, ele vai ali, faz tudo, e aí quando ele for subir a branch
dele para dev, dar um push ali no nosso ambiente na nuvem, né? A gente rodar uma pipeline para ver se passou em todas as regras que a gente colocou ali. Tipo, um exemplo, as regras de lint, né? A gente até tem isso, né, da pipeline e tal, só que é em uma outra branch mais específica aqui que a gente utiliza. E eu sugeri isso porque às vezes até eu mesmo estou desenvolvendo aqui na minha branch e eu acabo esquecendo, sei lá, de rodar o lint, de conferir algumas coisas e eu acabo mergeando isso na dev e aí o cara vai lá, faz o deploy quando chega lá no ambiente de dev, o negócio tá quebrado, entendeu? E aí então eu acabei pegando algumas coisas dessas assim, né, já que eu tô responsável pelo deploy dessa semana e aí meio que eu já falei, cara, vamos dar um jeito de travar isso e de resolver para que a gente não perca tempo fazendo deploy de algo que tá quebrado, entendeu? E hoje praticamente eu não fiz nada nos cards, cara, mas eu também tava com bastante impedimento, então tive umas 2 ligações aí com o PO, tive uma ligação também com o Sênio, porque, cara, todo mundo precisava falar a mesma língua assim, para que eu conseguisse começar de fato a programar, desenvolver as coisas e tivesse fazendo as coisas certas ali, né? E de fato esse card ele era muito complexo e envolvia ali muitas regras, né? E só ali no começo da noite que eu consegui entender as coisas, né? Eu quebrei mais alguns cards para que eu consiga desenvolver isso aqui amanhã. E sobre aquele lance que eu falei um pouco mais atrás aí, sobre a questão de rodar uma pipeline em cima da nossa branch dev, quando alguém fizer um push, o Tech Lead ele foi além, velho. Hoje quando eu cheguei na empresa ele me contou que ele acabou fazendo isso a nível local mesmo. Se você tá trampando aí na sua branch de boa, você comitou tudo, beleza. E aí por algum motivo tem algum erro de lint, por exemplo. E aí você pega, vai na branch dev, né, por exemplo, e você quer fazer um merge da sua branch na branch da dev. E aí na hora que você vai fazer esse merge, depois se você for comitar e tiver com erro, meio que tem uma trava que você não vai conseguir fazer isso, entendeu? Então o cara agora ele não consegue nem comitar mais nada nessa branch de dev se tiver algo errado, tipo de lint ou alguma outra regra que a gente tem aqui, entendeu? Então agora de fato a gente vai parar de ter problemas assim quebrando o ambiente deployado lá que a gente testa em dev por coisas simples, né, que a gente pode resolver ali localmente mesmo. E hoje eu precisava conectar em uma API externa e eu não estava conseguindo fazer isso. Aí eu precisei da ajuda de um colega e inclusive ele também é júnior, né, e a galera aqui da empresa se ajuda bastante, isso é muito massa. E aí ele conseguiu me ajudar nisso. E depois disso, cara, a gente ficou sabendo que algumas coisas no projeto vão mudar. Então até o pessoal alinhar tudo e tal, eu fiquei meio sem ter o que fazer, né? Então era no final da tarde, eu tive que parar ali de trabalhar nos cards que eu tinha, não só eu, né, a galera também. Pra não ficar sem nada pra fazer, eu peguei e fui criar umas documentações em um ambiente que a gente tem aqui, né? Então, tipo, algumas coisas que a gente faz no dia a dia, tipo, essa parada de conectar numa API externa mesmo. Tem um passo a passo, basicamente uns 12, 15 passos que você faz. E até você gravar isso, você tem que repetir muito, né? Então, eu criei uma documentação sobre isso, né? Na verdade, um colega já tinha feito, eu acabei melhorando algumas coisas que ele fez assim, que tava faltando e tal, que ele acabou se passando. Então, eu levei isso lá pro ambiente para que todo mundo conseguisse consultar sempre que fosse conectar numa API externa. Também fiz uma documentação sobre como você fazer um deploy na mão, né? Então, também existe alguns comandos, algumas coisas que a gente tem que fazer. Então, eu fiz um passo a passo ali para que quem for precisar disso consiga ir lá e consultar, né? Tipo, se entrar alguém novo na empresa, a gente já consegue chegar ali, mandar o link para a pessoa e a pessoa já vai conseguir desenvolvendo aquilo ali, né? E hoje pela manhã eu tive que aguardar uma posição do pessoal da gestão, né? Porque eu fiquei responsável por um app para poder corrigir tudo que voltar de erro, de tal, nesse app. Então, eu fiz algumas reuniões ali pela parte da manhã e aproveitei para poder estudar algumas coisas. E engraçado, né, que o relato desse vídeo aqui, né, as coisas que aconteceram, já tem mais ou menos uns 15 dias. E mal sabia eu que as coisas iriam piorar muito ao ponto de eu ter que trabalhar, tipo, 3 domingos seguidos e fora as horas extras aí durante a semana. E aguardando ali o pessoal da gestão, eu só consegui codar de fato, fazer alguma coisa ali por volta das 4 horas da tarde hoje. Bom, hoje é domingo e eu tô trabalhando, né, como programador. É até meio estranho isso, mas foi bem de boa assim, porque eu trabalhava no Mac 3 domingos seguidos, né? E eu folgava um domingo no mês. Então, quando eu folgava nesse domingo, eu aproveitava para estudar. Então, eu sempre estudava ali por volta de umas 6, 8 horas de relógio ali, né? Dando pausas, obviamente. Mas eu fazia as lives e tal. Eu vou deixar umas prints aqui das lives que eu fazia. Então, foi tipo a mesma coisa, né? Só que agora eu tava trabalhando em um projeto real e eu tava sendo pago por isso. E o dia hoje foi tranquilo, cara. Só eu trabalhando, não tinha mais ninguém na empresa trabalhando hoje. Então,
tipo, não teve reuniões, não teve mensagem no Teams, só tinha eu, os requisitos e o código. E eu trabalhei ali no serviço no back-end, que eram milhões de lógicas, e não dá para compartilhar, obviamente, mas, cara, imagine que eu tinha que pegar dados da nossa base, depois consultar coisas de API externa, depois eu tinha que cruzar esses dados e consultar já em outra parada, e tudo isso envolvia várias validações, entendeu? Cara, era um bagulho louco, assim, muito confuso, foi coisa pra caramba, e até pra você poder mocar os dados, cara, era confuso, assim, era difícil, entendeu? De você ter que passar por todas as regras para você conseguir ver os dados ali na tela. E foi bem massa o dia de hoje trampando, porque, tipo assim, eu sabia o resultado final que a gente precisava chegar ali com aqueles meus cards, né? Tendo isso como base, eu consegui ir avançando, né? Então, tipo, eu não tive dificuldades, assim, de entender o requisito. Eu já sabia o que tinha que ser feito. Então, eu consegui ir fazendo bem de boa. E as dificuldades que eu fui tendo foi coisa minha mesmo, né? Coisa que eu criei errado ali. Às vezes eu queria, sei lá, fazer um get no API, tava fazendo um get da maneira errada, digitei alguma coisa errada. Mas foi bem de boa, assim, entendeu? Foram coisas simples que eu já conseguia ir resolvendo rapidão. E de 21 subtarefas, cara, eu consegui fazer 6 hoje, só no dia de hoje. É bastante coisa pro nível de complexidade que tinha nesse card. E como eu já tinha finalizado um contexto já dessa parte dessas lógicas, não valeria a pena eu começar o outro contexto, né? Eu também entrei hoje, eram umas 8 horas, 8h16 mais ou menos, já era ali 6h20, e aí eu resolvi parar ali, sair do PC e ir pra igreja, né? Já tava perto da hora ali do culto também. Sair um pouco, né, desse contexto de código, tela e tal, ainda mais que foram 6 dias na semana trabalhando direto, né? Então, galera, esse foi mais um vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana.